Olá, meus amigos do Portal 27, estamos de volta com a série de entrevistas que vocês estão acostumados a ver aqui no portal. E acabando o ano, né? Final de ano, dezembro, vamos fazer aí um balanço da situação político-administrativa, econômica da nossa cidade. Vamos estar entrevistando aí várias pessoas da nossa cidade. O entrevistado de hoje, meu amigo Anderson Arpini, presidente do PSDC, ex-secretário de Fiscalização, trabalhou no governo Edson Magalhães, vai explicar para a gente um pouquinho aí de algumas novidades, algumas mudanças aí nos últimos dias. Anderson, seja bem-vindo ao Portal 27. Obrigado, viu? Para começar, a gente vai falar sobre o seu trabalho, né? Você, até algum mês atrás, de certa forma, estava na gestão de Edson Magalhães, né? Como é que foi aí essa sua chegada, né? Desde a campanha lá com o Edson, apoiando o Edson, e até o trabalho na gestão? Bom, primeiramente obrigado pela oportunidade, né, pelo convite. É muito interessante explicar esse processo, porque é um processo muito difícil de compreensão por parte da população, né? O processo político-eleitoral é bem complexo. E nós começamos o seguinte: o PSDC lá atrás tinha o compromisso, né, a meta de eleger um vereador. Então, para que a gente elegesse um vereador, a gente tinha que escolher uma coligação que fosse a coligação que não tivesse vereador eleito, para que fosse mais fácil a disputa e mais igualitária. Então, o primeiro passo foi esse. Escolhemos uma coligação em que nós pudéssemos disputar a eleição de igual para igual. Tanto é que os candidatos eleitos da nossa coligação foi a Camila Rocha, que teve a menor quantidade de votos na coligação, e o Dr. Rogério. Até chegar nesse ponto da escolha dessa coligação, nós tínhamos um candidato antes que não era o Edson Magalhães. Nosso candidato era o candidato do PSB, que retirou a candidatura. Né? Depois que ele retirou a candidatura, nós tivemos que buscar essa coligação e escolhemos a coligação do Edson por acreditar no projeto, no programa de governo que ele apresentou, que foi um dos únicos que apresentou um programa de governo, e a coligação era uma coligação adequada. Né? E aí foi eleito, né, com uma quantidade... Foram vitoriosos, não só o Edson, mas a coligação também. Fizeram dois vereadores, não é isso? Sim, na nossa coligação foram 2 vereadores, né? E uma diferença de 78 votos, né, do Edson para o segundo colocado. A gente fala 154, mas na verdade é metade mais um, né? Então 78 votos, né? Nós, o PSDC, tivemos 1.450 votos. Então pode ter sido o fiel da balança no final dessa eleição, né? Que fomos o último partido a entrar na coligação. Daí o Edson fez o convite para participar da gestão e nós começamos na Secretaria de Turismo. Né? Ali eu fui como supervisor de projetos. Né? Certo. Iniciei tentando fazer um trabalho de supervisor de projetos, buscando editais aí de Vale do Rio Doce, Petrobras, para a gente poder buscar alguns programas. Captar uns recursos, né? Captar oportunidades. E aí foi um pouco difícil no começo, porque a equipe estava se adequando. E aí eu parti, logo em fevereiro. É muito difícil, Rico, você iniciar uma gestão, porque primeiro que a gestão inicia com pouco recurso, com recurso tudo muito limitado, né? Tomando o pé da situação também, né? E aí eu falei assim, acho que a primeira coisa que Guarapari precisa, né, nós vimos numa gestão passada alguns conflitos entre gestão e turista, né? Tivemos alguns conflitos. E aí eu falei, se tem uma coisa que precisa fazer é humanizar esse atendimento, essa relação com o turista. E aí eu me empenhei para poder abrir o SIAC, aquele módulo do SIAC na Praia do Morro, e aí nós mudamos uma sigla e criamos o SAT, Serviço de Atendimento ao Turista. Certo. E ali nós colocamos os estagiários, eu coordenei toda essa relação ali, inclusive pintamos ali, não tínhamos condição de reformar o SIAC, a gente mesmo pintou, deixamos tudo prontinho para poder prestar um serviço adequado para a população e para os turistas. Certo. Ali foi o primeiro passo, né? E aí, eu por ser tradutor, nós trouxemos um atendimento bilíngue, que até então não tinha, foi muito interessante. Oficializamos o serviço de acolhimento à criança perdida na Praia do Morro, que é demais. As crianças se perdem a todo momento. E até então a gente não tinha nada oficial da gestão, foi uma coisa muito bacana. E entre outros, né, ajudando a coordenar ali o esquema da cultura. Nós trabalhamos E foi um projeto muito elogiado, né? Foi bacana, foi idealizado pelo prefeito, né? Sim. Foi muito bacana essa experiência no turismo. Certo. E depois você foi para fiscalização, né? Depois ele me convidou para ir para fiscalização, para dar um apoio para o secretário que estava na fiscalização. Certo. E até então eu achava que não seria tão interessante, mas fui, né? E acabei gostando do serviço. Certo. Né? Ali na fiscalização eu encontrei um problema inicial de conflito de servidor, os servidores estavam um pouco insatisfeitos, aí a gente conseguiu fazer uma
uma conversa bem feita, e aí conseguimos reanimar os servidores a trabalhar. E é uma secretaria muito difícil. Sem dúvida. A fiscalização, ela cobra, né, o comércio, ela cobra o cidadão, e a gente às vezes não gosta de ser cobrado porque às vezes a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter. Então, poxa, eu estou me cobrando, mas não está me dando o que eu gostaria, né, que eu preciso. Mas a gente fez um trabalho muito bom, né? A gente reordenamos um pouquinho. O grande problema de Guarapari, se você vai numa cidade mais desenvolvida, você tem umas calçadas todas organizadas, né? Isso é muito bom. Às vezes a gente não sente essa falta, mas um cadeirante sente, né? Um deficiente sente. E aí eu falei, vamos ordenar. O código de postura é muito bonito, muito bacana. Sim. Começamos de vir aí para cá ordenando as calçadas, né? Conversando com o comércio, para poder retirar as coisas da calçada. E foi um trabalho muito legal. Os próprios comerciantes gostaram, né? Dali a gente começou a fazer algumas operações. Por exemplo, fechamos um baile funk ilegal. Sim. Né? Isso é uma questão muito complicada, né? Nada com preconceito musical, nada disso, mas de funcionamento de um comércio que é um pouco complexo sem legalidade. Entre outras atividades que nós fizemos. Muitas outras. Teve também uma situação que a gente, lógico, temos que falar, né, Anderson, que chamou a atenção na cidade, foi aquela situação que você chegou a prender uma pessoa que estava com estacionamento ilegal. Como é que foi essa situação aí? A situação foi, realmente teve uma repercussão. Era um domingo isso, se não me engano, um domingo. E aí eu fui fazer uma supervisão, né, no pessoal que estava trabalhando, nossos servidores. E aí informaram, olha, teve uma denúncia de que tem alguém explorando o estacionamento irregular ali no terreno do parque. Certo. Eu falei, vamos lá. Quando nós chegamos lá, tinham 3 pessoas, eu perguntei, vocês têm um alvará de funcionamento? Que é a primeira pergunta que a fiscalização faz ao comércio. Sim, o seu alvará? sim. Né? Não tinha alvará. Eu falei, vocês têm autorização do proprietário para estar aqui, pelo menos? Não temos. Então você aguarda um pouquinho que eu vou chamar a viatura para a gente fazer uma ocorrência. Porque eu não podia prevaricar. Você, como secretário dessa função, ou você fiscaliza ou você prevarica, que essa é a legislação. Quando você deixa de fazer a fiscalização, você está prevaricando, é crime. Então não tinha mais o que fazer. Certo. Chamei a polícia. Quando eu chamei o disqueio 190, eles correram. E um deles voltou com uma pedra para atacar na equipe. É mesmo? E aí eu fui atrás, né? Com a polícia militar no telefone, fui atrás, corri, peguei lá perto do restaurante Gordo e o Magro. Esse que ameaçou tacar uma pedra? Não, esse correu, os 3 correram, esse foi o que eu consegui pegar. Certo. Né? E aí pedi para ele parar, ele não parou, eu mobilizei. Né? E aí aquela foto, para quem... Uma imagem às vezes não significa uma realidade, né? É uma questão muito complicada. Aquela imagem foi uma mobilização, né? Mas nós fizemos tudo corretamente, não teve problema. Você foi até... Muitas pessoas elogiaram, outras tantas criticaram. Inclusive, você foi parar na CPI. O deputado falou que você estava abuso de autoridade, foi chamado lá. Como é que foi essa questão lá na CPI da máfia dos guinchos? Sim, vamos lá. Foi até elogiado no balanço geral, o deputado Amaro Neto parabenizou a prefeitura, foi uma coisa muito bacana. Porque de fato o que falta em Guarapari, na minha opinião, é a gente põe a cara para bater. Nessa cidade está desordenada. Ou você põe a cara para bater, ou você se esconde dentro de uma secretaria. Né? E não é o meu perfil. Então, quando ocorreu aquela situação, existe uma CPI da máfia dos guinchos, que depois ela virou também CPI dos rotativos de Guarapari. O deputado Anivaldo dos Anjos, ele é do PSD, que inclusive apoiou o Edson Magalhães na gestão passada. É o mesmo partido do prefeito. Mesmo partido do prefeito, que viraram, parecem aqui, inimigos políticos. Né? E ele bate muito na questão do rotativo, porque o rotativo foi uma das promessas da gestão passada. Só que a gente precisa entender o seguinte, por que não tirou o rotativo? O rotativo não foi retirado porque antes eles tinham um débito com o município. Então eles quebraram o contrato, teoricamente. Está devendo o município, quebra de contrato, então vamos retirar o rotativo. Só que na gestão passada foi feito um refinanciamento. Então esse refinanciamento permitiu que eles pagassem uma entrada e passassem a estar regularizados. Certo. Com isso, o prefeito não conseguiu retirar o rotativo, tá? Que era uma promessa dele de campanha. Exatamente. Então, o deputado Anivaldo, aproveitando a situação, falou que eu estava ali naquela ação de prender um indivíduo, porque olha só, gente, quem invade um terreno está cometendo um crime. Sem dúvida. Né? Se você exerce legalmente uma profissão, é outro crime. Então, se você está cometendo um crime, você tem que ser coibido. Né? Mas para o deputado, aquilo ali foi uma ação política em defesa do rotativo. Então me chamou para explicar, e eu fui, expliquei para ele. Né? A deputada, tem uma deputada que começou
né, veio com um tom afirmando que eu tinha cometido uma agressão, e eu falei, mas como que a senhora viu uma agressão através de uma imagem? Não houve uma agressão, houve uma imobilização, né? Mas depois a CPI ela foi bem explicada e consegui provar para ele que eu não tinha envolvimento com o Rotativa.